Pessoal, vamos falar de umas funções de Excel que costumam virar a cabeça da galera um pouquinho e que a Vunesp tem usado com um pouco mais de frequência nos últimos tempos. Já foi mencionado antes que a Vunesp é uma banca que vem evoluindo, ou para alguns involuindo, tanto faz, né? As questões têm ficado um nívelzinho um pouco mais complicado, nada das piores que nós temos visto no nosso mercado de concursos, mas o nível tem sim aumentado um pouco e de vez em quando ela vai enveredando por um grupo de funções que antigamente não fazia. Primeiro nós vamos trabalhar com a função Cont.C e uma de suas variações também, que é o Cont.Cs. Vamos lá, Cont.C é para contar se a condição for atendida. Nós já vimos anteriormente três funções contar. Contar números, contar valores, que era uma chance da banca estabelecer uma pegadinha, não é? E contar vazio. Veja, no fundo, contar vazio já é uma contagem condicional. No fundo, mas não é por expressão de sintaxe. Conte as células desde que elas estejam vazias. Contar valores, conte desde que estejam preenchidas. E conte num, conte desde que estejam preenchidas com valores numéricos, ainda que representados percentualmente, monetariamente e tal. Agora, no Cont.C, nós vamos poder fazer a contagem desde que, e agora nós vamos poder construir do jeito que quisermos a condição. Lá no contar vazio, a condição específica tem que estar vazia. No contar valores, a condição específica tem que estar preenchida. Aqui vai ser diferente. Vejam, em vez de ficar dando a sintaxe para vocês, não é que eu não possa, não é que eu não queira, mas a construção e o exemplo direto. Primeiro, Cont.C, professor, está em minúscula, está em maiúscula no título, está em minúscula e depois no exemplo está em maiúscula de novo. Você já sabe, o Excel trabalha normalmente com maiúsculas e ou minúsculas, também os acentos são opcionais. Muito bem, abre parênteses, A1, dois pontos, A5, ponto e vírgula. Ora, se nós temos ponto e vírgula, o que nós temos aí? O separador de argumentos. Então nós temos o primeiro argumento, de A1 até A5. Segundo argumento, maior do que 4. E aí, neste caso, primeira coisa, a sintaxe. O primeiro elemento da sintaxe qual é? O intervalo de dados, afinal de contas, não é? Olha, conta para mim, de A1 até A5. Mas contar o quê? A condição é o segundo argumento da sintaxe. Condição, valores maiores do que 4. Eu sei. Você bate o olho, fica fácil. Quantos valores há maiores do que 4? Claro, 3. Por quê? Ué, em primeiro lugar, professor, porque lá do lado direito já está a resposta, o número 3. Segundo, porque eu olho na tabela e vejo 13579, maior que 4, 579. Mas lembrem-se que se a tabela fosse 2, 4, 6, 8 e 10, os números pares, também o resultado seria 3, porque olha só, o 2 estaria fora, é maior que 4. O 4 estaria fora, porque eu só quero valores de 4,000001 para cima. Ou se for número inteiro, é claro, maior que 4, de 5 para mais. Tá? Não tem o 4, ficou até mais fácil. Poderia ter para ver se você ia pender para que lado a banca poderia observar. Outra coisa, professor, aspas em torno de texto, eu entendi. Agora, aspas em torno de número, aí eu já não entendi. Maior que 4 é texto? Claro que não. Só que maior do que 4 não é número.
Maior do que 4 é uma referência de valores, no plural. Se fosse para contar quantas vezes aparece o número 1, faça aí no seu computador, quantas vezes aparece o número 1. Então, o intervalo é A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula, 1. Porque aí é uma só referência numérica, e número não tem aspas. Agora, maior que 4 é um conjunto numérico. Então, quando a referência se estabelece em formato de texto, obrigatoriamente entre aspas, já vimos isto antes. Quando a referência é um conjunto numérico, de valores, enfim, também entre aspas. Tá legal? Então, sintaxe, intervalo, ponto e vírgula, critério. Vai lá de A1 até A5, conta quantas vezes pinta um número maior do que 4. Qualquer valor maior que 4. Tá? Agora, você observa o seguinte, no conte.c, para que a contagem seja feita, um único critério está sendo trabalhado. Mas e se você precisasse trabalhar mais de um critério simultaneamente? Aí nós vamos para o conte.cs. Professor, mas eu não podia usar a função aninhada? Eu podia usar o conte.c e. Poderia. Você poderia usar a função conte.c e a função e para dar vários critérios. Mas existe já uma função do Excel que permite a contagem em vias de critério múltiplo, tá? Então, observando lá, o conte.cs. Bom, vejam aí agora. Conte.cs, primeiro lugar, que eu não vou nem debater o crime contra a língua portuguesa de pegar a partícula condicional e colocá-la no plural, não podemos nem chamar assim, para indicar que existem duas ou mais condições, né? Aí parece aquela, vamos bater papo, né? Então, se chover, agora, se chover e for de manhã, porque aí já são duas regras ao mesmo tempo, se. Mas fazer o quê? Conte.cs, 2 ou mais critérios para que a contagem seja feita. E pessoal, olha só, conte.cs, essa pluralização, essa multiplicação, indica que o Excel pode trabalhar com 2, 3, 4, 5, 6 critérios simultaneamente de condição para efetuar uma soma. Mas também, já que existe uma função chamada conte.c, que permite o trabalho com uma única condição, então você não pode usar o conte.cs com uma única condição. O conte.cs obrigatoriamente trabalhará com duas ou mais condições para estabelecer uma verdade. Tá bem? Só que agora, observem vocês. Qual é a sintaxe aqui? Intervalo 1, condição 1. Intervalo 2, condição 2. Intervalo 3, condição 3. Intervalo N, condição N. Então, olha só. Vamos fazer uma coisa. Deixa eu fazer um trabalho aqui, enfim. Primeiro bloco e segundo bloco. Quando eu digo bloco, cada bloco tem 2 argumentos, por isso que eu não quero trabalhar primeiro argumento, segundo argumento, não é isso. Então, vamos verificar na região amarela. A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula 10. Primeiro intervalo, de A1 até A5. Condição, o número 10. Aí, vejam vocês, não tem aspas. Então, vamos observar quantas vezes e onde surge o número 10 em decorrência da minha
solicitação Excel. Onde é que vai valer? Então, ficou um pouco extenso isso aqui. Deixa eu fazer de novo, senão vai ficar muito gigantesco. Quando nós solicitamos para o Excel, veja lá, 3 vezes. 1, 2, 3. Conta para mim quantas vezes tem de A1 até A5 o número 10. 3 vezes. Resolvemos a primeira. Deixa eu retornar aqui na construção ao uso da marcação em amarelo e verde. Resolvemos a parte em amarelo. Intervalo 1, condição 1. Agora vamos resolver a parte na cor verde. De C1 até C5, segundo intervalo, há uma condição também. Valores maiores ou iguais a 5. Conjunto de valores referenciados entre aspas. Então, vamos observar isso. Valores maiores ou iguais a 5. Nós temos o 7, o 10, o 9 e o 9. Tá certo? E alguém dirá, professor, mas espera um pouco. Deu 2. Só que você fez a primeira regra, a regra em amarelo, deu 3. Lá na coluna A, temos 3 vezes o número 10. Agora você fez aqui na coluna C, deu 4. 3 mais 4, 7. Como é que funciona isso aí? Não. O CONTE-CES só vai contar as ações em que, as ações, os eventos, as situações em que todos os critérios sejam simultaneamente atendidos. Ou seja, a leitura completa aí é a seguinte: Excel, conta para mim quantas vezes acontece o seguinte. De A1 até A5 tem que ter o número 10. E de C1 até C5 tem que ter um número maior ou igual a 5. Simultaneamente. Agora, olha o primeiro bloco. A1, A5. C1, C5 é o segundo bloco. Então, como é que ele vai emparelhar? A1 com C1, A2 com C2, A3 com C3, A4 e A5 com C5. Você olhando na linha 1, você vai ver o ticado 2 vezes. Então, nós temos uma situação simultânea. Tanto na coluna A tem o número 10, quanto na coluna B, um número maior ou igual a 5. Agora, olha o que acontece na linha 2. Na coluna A o critério é satisfeito, mas na coluna C o critério não é satisfeito. Então, lembra, isso aqui é uma espécie de função E embutida. Professor, podia fazer com CONTE-C mais a função E? Podia, mas não precisa. Tem uma em que a função E é embutida. E o que diz a função E? Já vimos lá atrás. Só será verdade quando todos os elementos, os testes, forem verdadeiros. Na terceira linha aconteceu o inverso. Não atendeu o primeiro, mas atendeu o segundo critério. Se você observar, como é que a gente pensa na primeira linha? Verdadeiro, verdadeiro. Na segunda, verdadeiro, falso. Na terceira, falso, verdadeiro. Na quarta, verdadeiro, verdadeiro. E na quinta, falso, verdadeiro. Quando é que ele vai contar? Se é CES, é simultâneo. Se é simultâneo, é E. E se é E, então todas as regras simultaneamente atendidas. Tá certo? Eu quero saber, por alguma razão, né, quantos funcionários da minha empresa atendem certos critérios. Se é um critério, contar. Se eu quero saber quantos é contar, né? Se é um critério, é contar C. Se são 2 ou mais critérios, conte Cs. Tá legal? Estranho como é o Cs, mas a estrutura é essa. Sintaxe, intervalo 1, critério 1. Intervalo 2, critério 2. Intervalo 3, critério 3. E assim
sucessivamente. Muito bem. Como eu vou sair desta função para a função soma C e a sua variante soma Cs, não vou estender o bloco, apesar de estar um bloco um pouco curto, se eu começar a trabalhar, o bloco vai ficar extremamente extenso. Então, fazemos a pausa aqui, próximo bloco, soma C, até lá.